Isso. Nós vamos ler os versículos 1 e 2. Evangelho de Marcos 13, versículos 1 e 2. Fala sobre o sermão profético. Eu vou ler só os primeiros versículos e depois eu vou explicar o que nós vamos falar hoje. E saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios. E respondendo Jesus disse-lhe: Vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre em Deus está o poder para edificar e também para derrubar. E isso na nossa vida, e isso nos nossos negócios, e isso na nossa vida espiritual, e isso no tocante também àquilo que a gente faz, o material. Quantas coisas que nós falamos assim: olha, eu consegui fazer isso, eu consegui realizar aquilo outro. Mas na verdade o poder vem de Deus. Amém. O poder está em Deus, o poder é dado por Deus. Amém. Aí a gente às vezes fica pensando: mas e aquelas coisas erradas? E aí? Calma, né? Um dia a gente vai chegar nesse momento para compreender todas as coisas. Nós sabemos, por exemplo, que Deus deu poder à Babilônia para destruir nações. E aí? Como é que fica isso? Foi Deus que deu o poder para eles, foi Deus que deu o poder para os reis da Pérsia ir lá e destruir a Babilônia. Então, Deus que deu o poder aos israelitas para ir lá e destruir o povo de Canaã. Foi Deus que deu o poder. Agora, se você for estudar toda a história, a gente não vai entrar nisso hoje, a gente vai entender um pouquinho o porquê de tudo isso. Já falei sobre esse assunto aqui várias vezes, mas hoje eu quero me ater a esse assunto que eu vou falar hoje sobre a questão do templo. Eu vou usar hoje o templo. Aqui nós vemos que os discípulos do Senhor estavam com ele e eles ficaram: olha que pedras, que edificações. Gente, Flávio José, um historiador judeu que viveu ali nos primeiros séculos, ele chegou a falar que as pedras do templo, elas tinham, em média, 12 metros de comprimento por 4 de largura e 3 de altura. Pensa numa pedra desse tamanho. Detalhe, as pedras do templo, elas, lá em Deuteronômio, elas não podiam ser cortadas com ferro, não podia nada de ferro pegar as coisas que estavam no templo. Como fazer isso? Como você corta uma pedra? E como você carrega uma pedra quilômetros? Naquela época, sem recursos que a gente tem hoje, sem as carretas, sem nada disso. E como é que se carrega uma pedra daquela? Isso é uma incógnita ainda. É a mesma coisa da construção das pirâmides. Como se construir aquelas pirâmides com aquelas pedras enormes? Isso hoje a gente não consegue pensar, imaginar como isso podia ser feito. Nos nossos dias já é difícil, imagina naquela época. Hoje tem os guindastes, tem todo maquinário e ainda é difícil. Imagina pensar isso naquela época. E aí você vê o quê? Deus, o Deus que falou para eles que não era para usar ferro, em nada que tivesse na construção do templo, não se ouvia martelo, não se ouvia prego, não se ouvia esse barulho, essas coisas ali naquela época. Então, uma das pedras foram tiradas, enormes, colocadas ali, colocadas umas sobre as outras. E detalhe, hoje você não tem uma pedra desse tamanho, você não encontra. Você encontra pedras grandes ali, né? Em algumas áreas ali, você vê em vídeo da internet, você encontra. Mas uma pedra que você já acha grande aqui, mas se você imaginar uma pedra de 4 de largura, por 3 de altura, por 12 de comprimento, não dá para você imaginar. É uma rocha. Como é que você vai colocar ela ali naquele lugar, mudar ela de lugar e colocar uma sobre a outra ainda por cima? Porque além de arrastar e colocar a primeira, depois tem a segunda enfiada, tem a terceira, e aí você faz isso. Deus. Então nós entendemos o que Deus fez. Agora o mesmo Deus que fez também permitiu que tudo isso fosse destruído. E é isso que eu fiquei meditando. Como é que Deus... Ele permitiu tudo aquilo ali, que já é para a gente uma coisa, mas permitiu que fosse destruído de forma que hoje a gente não tenha um exemplar para dizer: olha, é esse tamanho de pedra aqui. Porque foi destruído. Como que se destrói um negócio desse também?
numa guerra. E aí eu vou ler alguns textos aqui, não vou me alongar muito em cada um para eu poder chegar no final. Êxodo 35, vamos lá, o segundo livro da Bíblia, lá no comecinho, Êxodo 35, capítulo 35, versículos do 30 ao 34. Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, e durante 40 dias, né, isso durante os 40 dias que ele passou lá no monte, então ele recebeu de Deus orientações específicas. Então diz: depois disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor tem chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento e ciência em todo artifício, e para inventar invenções, para trabalhar em ouro e em prata e em cobre, e em artifício de pedras para engastar, e em artifício de madeira para trabalhar em toda obra esmerada. Também tem disposto o coração para ensinar a outros, a ele e a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Então Deus pegou um lá da tribo de Judá, pegou outro lá da tribo de Dan, deu a esses dois homens capacidade. Moisés estava lá no cume do monte com Deus, 40 dias e 40 noites, sem comer e sem beber, e Deus falando com ele. E Deus deu para ele toda a instrução de como deveria ser construído o templo. E Deus falou: olha, eu já chamei dois homens, a Oliabe e Bezalel. Então esses dois homens, eles estão capacitados por mim para trabalhar com ouro, com cobre, com prata, com pedras de engastar, com madeira. E eles também serão professores. Eles vão ensinar outros também a fazer a obra, para que tudo fique perfeito para o que seria o primeiro templo. Tá? Esse agora vai ser o primeiro templo que foi construído. Templo não, desculpa. Tabernáculo, porque era feito com tendas. Então o primeiro tabernáculo ele era móvel. A diferença do templo para o tabernáculo também é essa, que ele é móvel. Então cada vez que... Isso eles estavam no deserto, gente. Acho que como se fosse a igreja. Olha só que coisa tremenda. Eles estavam no deserto. Fazer uma tenda não atendia, igual essas que a gente usa para ver na praia, não. Era coisa grande. O que é tabernáculo? Então, tabernáculo é isso, é uma tenda móvel que dá para você montar e desmontar e levar para um outro lugar. Então, no meio do deserto, eles não estavam fixos ainda, não tinham entrado na terra prometida. Eles tinham saído do Egito e aí eles vão para Canaã. No caminho, Deus manda eles fazerem o tabernáculo, constrói o tabernáculo. Aí eles estavam acampados em um lugar. Aí passava um tempo, Deus falava assim: agora é hora de sair. Tinha uma nuvem que ficava sobre a tenda que é o tabernáculo, e tinha uma nuvem aqui em cima. De noite ela virava uma coluna de fogo. Durante 40 anos no deserto, que coisa, hein? Não dá para saber que Deus estava ali, Deus estava. E a tenda ficava ali, a nuvem ficava ali. Quando chegava a hora de levantar o arraial, aí a tenda levantava. Aí todo mundo sabia, a nuvem levantava. Aí todo mundo sabia que estava na hora de sair. Aí eles preparavam desarmavam as suas tendas, né, em volta, desarmavam o tabernáculo, preparavam os animais, as crianças, tudo, para se pôr ao caminho. Aí cada um tinha uma ordem. O pelotão tal, da tribo tal vai na frente, depois vai o outro. Tudo já esquemado. Deus deu tudo direitinho. Aí quando chegava a hora, todo mundo estava pronto. Deus estava ali na nuvem, sabia que todos estavam prontos, e ele saía na frente. Aí o povo saía atrás. Que coisa tremenda. E isso vai ser durante o tempo todo que eles estiveram peregrinando no deserto. Quando chegaram na terra, ficaram ainda com o tabernáculo durante um tempo. Os filisteus vieram, né, venceram a batalha, roubaram a arca, e Israel ficou ainda um tempo, né, o tempo dos juízes todos, sem aliás, dos juízes não, o último juiz foi Eli, e foi no tempo de Eli que se destruiu o tabernáculo. Ficou um tempo ali até que Davi, ele falou: não, tem que trazer a arca de Deus de volta. Eles levaram a nossa arca, vamos pegar ela de volta. Já estava na terra de Israel a arca, mas não estava ainda ali no lugar de adoração. Então Davi manda trazer a arca, constrói um tabernáculo também ali,
que é chamado de tenda por Davi, tá? Não vou nem ler para a gente não demorar muito, mas em 1 Crônicas 15:1 está dizendo que é uma tenda e ele constrói para pelo menos ficar a arca do Senhor ali. E aí Deus manda, aí ele pede ao Senhor para que ele fale que vai construir, e Deus manda o filho dele construir. Vamos agora ver 1 Crônicas capítulo 22. Olha agora, no templo de Salomão, a mesma coisa, a mesma ordem que foi dada lá em Deuteronômio, quando foi para construir o tabernáculo, essa mesma ordem permaneceu na vida dos israelitas. Eles não colocaram ferro, não colocaram instrumento de ferro para cortar nada ali, porque o Senhor assim havia falado e Deus deu capacidade. Quando Deus nos manda fazer qualquer coisa, Deus nos dá a capacidade para realizar. É isso que eu quero que fique inculcado no coração de cada um hoje. Deus mandou fazer? Vai fazer. Ah, mas como é que vou fazer uma coisa dessa? Não interessa. Deus mandou, vai. E aí, no caminho, Ele vai preparando tudo que você vai precisar. Mas você está com o coração aqui, ó, em Deus. Teu coração tem que estar preparado para... Isso. Muito bom. Vamos lá. Então, 1 Crônicas 22, versículo 5. Porque dizia Davi: Salomão, meu filho, ainda é moço e tempo, e a casa que se há de edificar para o Senhor se há de fazer magnífica em excelência, para nome e glória em todas as terras. Eu, pois, agora lhe prepararei materiais. Assim, preparou Davi materiais em abundância antes de sua morte. Então chamou Salomão, seu filho, e lhe ordenou que edificasse uma casa ao Senhor, Deus de Israel. Só até aqui. Davi queria edificar a casa, Deus falou: você não edifica porque você derramou muito sangue, você é homem de guerras. Salomão, teu filho, eu vou dar paz agora ao reinado do teu filho Salomão. Ele não vai ter guerra, ele vai ter tempo de construir o templo. Agora, uma edificação de pedras, com essas pedras que eu falei enormes. E aí, Davi fala: tudo bem, só que Salomão ainda é moço, é terno, eu sou muito experiente, eu sei que vou fazer alguma coisa, eu vou deixar ele fazer porque Deus mandou, mas eu vou preparar o material. Ele preparou ouro e abundância, prata e abundância, ele preparou. Olha só, para você ter uma noção do cuidado e do carinho que Davi tinha. O capítulo 23, agora na Bíblia é mais fácil porque eu vou ler só o título. Davi faz Salomão rei e ordena os turnos e as funções dos levitas. Quando ele imposta Salomão como rei, ele já começou a preparar o povo também. Quem ia servir no templo, quem ia fazer o quê? Lembrando que já tinha o tabernáculo de Davi, né? Então já tinha o serviço do povo, mas agora com o templo seria maior e ele prepara tudo. Ele ordenou. Aí capítulo 24, o título: Davi divide os sacerdotes em 24 turnos. Agora vamos dividir os sacerdotes. Cada grupo de sacerdotes espalhado pelas terras de Israel deveriam vir um determinado mês do ano e servir. 24 turnos. Então, vamos colocar que durante o mês tinha 2 turnos. Dava para vir se revezar e trabalhar ali no templo. Só o sumo sacerdote que permanecia ali, os outros eles se revezavam. Podiam ficar nas suas tribos, dar assistência à sua família, dar assistência à sua tribo espiritualmente, que ficavam longe do templo, mas num determinado mês do ano eles tinham que vir se apresentar e ficar ali. Capítulo 26, ele designa as funções dos porteiros, nome por nome, os guardas dos tesouros, a partir do versículo 20, 29, ele designa os oficiais e os juízes. No capítulo 27, ele coloca o número do povo e as turmas de serviço para cada mês. Agora no capítulo 28, pode achar aí, 28:1. Davi exorta os príncipes e seu filho Salomão. Então Davi convocou em Jerusalém todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos e os capitães das turmas que serviam o rei, e os capitães dos milhares e os capitães das centenas, e os maiorais de toda a fazenda e possessão do rei e de seus filhos,
como também os eunucos e varões, e todo varão valente. E pôs-se Davi, o rei, em pé, e disse: ouvi-me, irmãos meus e povo meu. Em meu coração eu propus edificar uma casa de repouso para a arca do concerto do Senhor e para o escabelo dos pés do nosso Deus. E eu tinha feito o preparo para edificar. Porém Deus me disse: não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. E o Senhor meu Deus escolheu-me de toda a casa de meu pai para que eternamente fosse rei sobre Israel. Porque a Judá escolheu por príncipe e a casa de meu pai na casa de Judá. E entre os filhos de meu pai se agradou de mim para me fazer rei sobre todo Israel. E de todos os meus filhos, porque tenho muitos filhos, ou porque muitos filhos o Senhor me deu, escolheu ele, o meu filho Salomão, para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. E aí ele vem e continua dando instruções. Guarda, porque vou falar isso até o final da mensagem. Quando Deus te dá uma ordenança, quando Deus te dá uma missão, Ele vai te dar também a capacitação. Deus falou que Salomão ia construir o templo, mas ele fez com que Davi, ele colocou o propósito no coração de Davi para que ele preparasse muita coisa. Depois Salomão ainda fez muita coisa também. Ele mandou preparar tudo, ele fez aliança com Irão, rei de Tiro, que era amigo de Davi, para preparar e fornecer madeira. Além dessas pedras imensas que foram levadas para a construção do templo, cada pedra dessa por dentro eram todas forradas com madeira de cedro, o chão com madeira de faia e por todo o interior forrado com ouro. Não se via nenhuma pedra. A pedra era estrutura, mas tinha a madeira do cedro, a madeira da faia e tinha o ouro cobrindo todo o templo. Que coisa! Pensa, você está no lugar todo de ouro, de cima e baixo. Tudo revestido de ouro, que coisa linda. Não é fácil, gente. Foi muito dinheiro, foi muita coisa envolvida, muito trabalho. A construção do templo levou 7 anos. E isso foi rápido. Se você parar para pensar no tipo de construção e também no material, preparar tudo isso, tudo era feito manualmente, não tinha máquinas. Então tudo era artesanal. Construção da bacia, desde a entrada, né? A bacia de bronze lá para lavar os animais, preparar os animais de sacrifício, para lavar as mãos, a pia para lavar as mãos dos sacerdotes, o altar do holocausto, para matar muitos bois que sacrificavam ali, tinha que estar pronto para isso, um altar grande. Lá dentro, a mesa do incenso, a mesa da proposição, do que ficavam os pães, o castiçal onde ficava o incenso. Mas lá na frente tinha a arca do concerto do Senhor com querubins imensos, tudo feito em madeira, trabalhado em madeira e depois revestido com ouro. Era muita coisa. As cortinas, né? Tinham as cores, eram tecidas, eram bordadas, tinham querubins bordados em todas as cortinas. Era muita coisa, tudo preso com colchetes de ouro, de cobre, cada peça tinha a sua especificação, conforme Deus falou. Foi tudo feito com dificuldade se nós olharmos para os nossos dias. Quanto tempo a gente levaria para fazer isso manualmente? A gente não está mais acostumado a fazer tanto trabalho manual, mas tudo foi feito com zelo, com cuidado. É uma outra coisa. Deus mandou, Ele vai me capacitar, mas a capacidade que eu tenho que fazer com zelo, eu tenho que fazer com cuidado. Às vezes eu fico preparando uma mensagem, por exemplo, no meu caso, sou pastora, vou preparar uma mensagem, então eu tenho que preparar, às vezes tenho que ler, às vezes tenho que pesquisar no outro livro. Hoje tem a internet, que é mais fácil, ajuda também um pouco, mas eu tenho livros, tenho bíblias de estudo, e isso vai me facilitar. Enciclopédia bíblica, se precisar, tem o livro do Flávio José, tem algumas coisas que eu vou lá e dou uma pesquisada. Tem, Bíblia de apologética, não sei mais o que, de profecias, então a gente vai lendo aqui e ali, porque se Deus mandou eu fazer, eu tenho que fazer com excelência. Meu Deus. Tudo que você faz para Deus, você faz com excelência. Agora, o mais importante, tudo que você faz para o seu próximo, você tem que fazer como para Deus.
Eu vi o testemunho de um médico essa semana que me chamou bastante atenção. Ele foi atender uma moça e essa moça estava com um problema e ele viu, ele era residente ainda. Hoje já é um senhor, mas ele era residente do hospital. Acho que está começando, está ainda terminando a faculdade, saiu já do estágio, mas ainda tem que ficar um ano em residência até começar a clínica como médico. E ele disse que ele chegou lá, a moça chegou, e ele apalpou a barriga da moça e ele sentiu que ela estava com uma hemorragia interna. E aí ele fala para o centro cirúrgico agora. Quando chegou no centro cirúrgico, o médico falou assim, mas e os exames? O médico ia fazer essa cirurgia também. E os exames? Ele falou, não vai dar tempo. Ela tem que abrir agora, senão ela morre. Aí o médico acatou, foram lá, abriram, ela já estava com muito sangue derramado. Conseguiu fazer a cirurgia, conseguiu fazer tudo direitinho, salvaram a vida daquela moça. Aí ele foi no dia seguinte, né, ela foi operada, tal, foi lá para a operação, no dia seguinte ela estava no quarto e ele foi lá, né, crente que ia chegar lá e encontrar uma pessoa grata. Puxa vida, salvar a minha vida, porque sempre os médicos depois contam qual foi a situação. E ele crente que ia chegar lá e encontrar uma pessoa grata. Ela estava num bom quarto, era um hospital bom, tinha umas 4 pessoas no quarto, mas era um quarto muito bom, uma comida do hospital era uma comida boa. E aí, quando eles chegam lá no quarto, ela só tinha reclamação a fazer. Eu fui pessimamente atendida. E começou a murmurar no lugar que estava, murmurou, reclamou da comida, reclamou de tudo. E aí ele diz, naquele dia eu entendi. Tudo que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer para Deus. Amém. Porque as pessoas nem sempre vão reconhecer. Nós salvamos a vida daquela moça aquele dia. Mas ela não conseguiu, estava num quarto bom, numa boa alimentação, mas ela não conseguiu perceber. Então, quando você faz qualquer coisa, você tem que fazer com excelência, porque você está fazendo para o Senhor. Glória ao Senhor. Foi Deus que deu ao médico a capacidade para ele estudar, para ele ser um bom médico. Porque se ele não fosse um bom médico, ele não teria conseguido salvar aquela vida, sem fazer nenhum exame, sendo ainda novo, médico residente, novo na carreira. Colocou as mãos sobre ela, apalpou e sentiu que estava errado. Eu não vou lembrar agora qual foi a doença, foi o problema que ela estava, mas ela estava com uma hemorragia grave, já tinha perdido muitos litros de sangue. Então eles tiveram que fazer uma limpeza nela e tudo mais. Então, como é que nós, às vezes, aprendemos a fazer alguma coisa e perdemos o desejo de trabalhar, de fazer? Um pastor, ele pode estar no púlpito e ele vai sofrendo dano com o irmão, vai sofrendo humilhação com o outro, vai sofrendo desprezo com o outro, vai sofrendo às vezes desaprovação, não é assim, eu quero que faça diferente. Se ele não tiver amor, se ele não reconhecer que ele está aqui porque ele foi chamado por Deus, ele desiste. Desiste do ministério, não vou mais. As pessoas não reconhecem, as pessoas não dão valor. Eu tenho que dar tudo, quando no dia que eu não posso, eu estou errado. Eu já tomei bronca de pessoa pela internet. Eu faço atendimento pastoral e eu atendo muita gente. Hoje mesmo eu comecei a atender 2 pessoas, eu falei, já estou aqui na igreja, eu estou agora... depois eu falo com vocês, todos que me chamaram pela primeira vez. Um ainda consegui fazer oração, a outra foi depois eu faço, não dá mais tempo. Queria começar a oração. Mas eu já vi gente falando, mas por que você não me atendeu na hora que eu precisei? Eu estava precisando, era urgente. Tá, mas a gente tem uma vida. A gente respira, a gente come, a gente vai ao banheiro, a gente toma banho, a gente tem família, a gente trabalha, a gente tem a igreja para dirigir. Como assim? Se cada pessoa tem que ser na hora que ela quer? Então, tem pessoas que sugam e acham que você tem que estar ali para ela o tempo inteiro. Mas e daí? Eu vou me entristecer com isso? Eu parar de fazer o que Deus mandou eu fazer por causa disso? Não. Você quer oração? Eu vou orar por você. Não quer? Amém. Não falei isso, não quer amém. Então, você quer oração? Né? Mas eu queria, se a pessoa não quiser, paciência. Não é um problema meu, a pessoa está com problemas. Se eu puder ajudar, eu vou ajudar, mas eu não vou agora me desesperar. Um professor, ele estudou, ele ficou ali perdendo sono, gastando dinheiro e tudo, se preparando. Aí chega em sala de aula, às vezes pega uma turma difícil. Pega uma turma que tem aquela meia dúzia que acaba com a turma. Apronta o tempo inteiro, não deixa a pessoa dar aula.
Eu já falei aqui, uma menina que estudou aqui perto, ela falou, o pessoal pegava a pasta, o professor jogava do lado de fora da sala, o professor saía, se trancava a porta e ficava lá até o final do dia, não deixava o professor dar aula. E dava risada contando isso. Achando bonito. E aí? Que o professor precisa aprender? Não, o professor já está lá, ele vai ganhar o dinheiro dele. O aluno aqui não vai aprender. Depois fica aí, todo mundo desempregado. A culpa... Não, filho. A culpa, não estou dizendo que em todos os casos, mas tem muitos casos que a culpa é da própria pessoa que não se interessou. Se deixou envolver por um ambiente ruim. Então, se eu vou fazer, eu tenho que fazer com excelência. E nisso eu amo a leitura dos textos de Davi, porque mostra ele com todos. Era um homem, ainda mostra os defeitos dele, por quê? Para mostrar que a excelência é vir de Deus. Ele tinha problemas, ele tinha lutas consigo mesmo, mas o poder na vida de Davi vinha de Deus, porque ele tinha o coração desejoso de agradar ao Senhor. Então, quando ele fazia as coisas para Deus, ele fazia com excelência. Enfrentou muita luta, muita batalha. Isso aqui, no finalzinho da vida dele. Ele já tinha passado perseguição, sofrimento do rei Saul, sofrimento entre os seus soldados, sofrimento entre os filhos. Mas ainda no final da vida dele, ele queria preparar o melhor para Deus. Ele não morreu amargurado. Olha os meus filhos, olha como eu fui perseguido por Saul, olha como eu fui desprezado pela minha mulher, olha como eu fui traído por amigos íntimos, olha como eu fui escorraçado do meu país e zombado lá fora, tive que sair fugido, olha os meus filhos. Não! Davi continuava com o coração cheio de temor, querendo fazer para Deus sempre o melhor, e é isso que a gente tem que fazer. E quando eu desejo fazer o melhor, Deus vai me dar capacidade, tanto de executar tarefas, quanto também de santificar o meu corpo, de viver para a glória de Deus. Aprender a renunciar, porque às vezes, eu vou falar uma coisa para você, sem medo de errar, é mais fácil, isso aqui todo mundo, vai concordar comigo, é mais fácil você se empenhar em cumprir uma tarefa difícil, do que você renunciar à natureza do seu corpo. É mais fácil. Você às vezes rompe porque você está na expectativa da criação. Eu quero fazer alguma coisa, eu quero fazer, faz coisas que é um objeto de arte, eu quero fazer, e você vira a noite de sono para você fazer, para você construir, para você realizar. Porque você está empenhado em fazer. O empenho em fazer te dá uma motivação extra. Agora, quando chegar a hora de renunciar, vocês têm uma vontade, você tem um desejo, e aí você tem que renunciar ao teu desejo, aí é difícil. Aí é bem mais difícil, porque você está lutando contra a tua própria natureza. Você não está lutando contra alguém. Quando você está lutando contra alguém, você tem disposição. E eu, pensando sobre isso hoje, eu lembrei de Pedro. Já estamos até conversando sobre Pedro, hoje. Ele tem uma disposição para lutar. Quando Jesus fala com ele, olha, Pedro, todos vocês hoje vão se escandalizar em mim. Pedro fala, não, Senhor, ainda que todos te abandonem, eu jamais. Pedro estava mentindo? Não, ele estava disposto a lutar. Tanto que, quando os soldados vêm lutar, Pedro puxa da espada, corta a orelha do servo do sumo sacerdote. Ele estava disposto a lutar mesmo que ele morresse. Ele estava disposto a lutar por Jesus. Aí quando Jesus fala, Pedro, guarda a tua espada na bainha. Coloca lá. Não é hora disso. Mudou. Agora ele tinha que renunciar àquela natureza de quem vai e faz. O que ele fez? Depois ele consegue entrar com João na sala de audiência. João tinha conhecimento lá, o apóstolo João. Ele entra com João na sala de audiência. Quando pergunta, você é discípulo dele? Não conheço esse homem não. Conheço esse homem não. Não, você é assim, a tua fala não é você não, sou eu não. Na terceira vez, a Bíblia diz que ele conjurou, que ele
né? Deve ter falado palavras ali, bravo ali. Não, que isso? Conhece esse homem não? Não sei o que você está falando não. Aí o galo cantou. Ou seja, quando foi na hora que ele achou que podia agir, que podia defender Jesus com a espada, ele estava pronto. Ele não se importou se alguém ia levantar a espada, era muito mais gente. A Bíblia diz que veio uma multidão. Tinham 11 discípulos do monte com Jesus 12. Porque Judas estava do outro lado já. Então havia um monte. Pedro não teve medo de enfrentar aqueles homens que estavam com espadas e com varapaus, com porrete. Ele não teve medo. Ele estava disposto a lutar e a morrer. Mas quando teve que renunciar à sua natureza, ver Jesus ser levado e não poder fazer nada, isso tirou a força de Pedro. E aí depois ele nega Jesus 3 vezes em seguida, mesmo tendo sido advertido. Então brigar com a nossa natureza é a área mais difícil da nossa vida. Então, vamos lá. No tempo de Salomão nós já lemos aqui. E aí, esse templo de Salomão foi destruído depois, quando a Babilônia invade Israel, destrói o templo da Babilônia. E por que foi destruído? Pecado. Só que ele não foi destruído em ruínas até o chão como ele está hoje. Ele foi destruído parcialmente, ele foi queimado. E depois ele foi reconstruído por Zorobabel. Só um pouquinho antes, estou um pouquinho em cima da hora já, mas então eu quero ler 1 Reis, capítulo 6, versículo 7. Acompanha esse aqui, depois a gente vai ler outro junto, tá? Para poder ir mais rápido. 1 Reis 6, 7. E edificava-se a casa com pedras preparadas, como as traziam se edificavam, de maneira que nem martelo e nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. Entendeu? Aquilo que eu falei. Não havia, durante toda a edificação, não havia martelo, nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro. Uma casa daquele porte, né? Então, o quarto templo agora, o templo de Zorobabel. Esdras capítulo 1. Esdras é um pouquinho antes de Jó, tá? Depois de Crônicas. Esdras capítulo 1, versículo 1 diz assim: No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Que coisa! Ciro não era um judeu, não era um homem temente a Deus, ele adorava vários deuses. A nação era cheia de deuses, mas ele fala: Deus me deu a incumbência de construir uma casa para o seu nome. Aquela casa que está queimada vai ser reedificada. Quem é aí entre os judeus está pronto? Vai. E aí vai uma leva com Zorobabel, Esdras, eles vão com uma série de pessoas para Israel e ele mesmo fornece material. Quando Deus quer fazer, ele levanta quem ele quer. Pessoas que nem tinham pensamento sobre isso, e aí ele manda construir. Manda ir para lá, vai lá, faz o que precisar. Aí, no tempo de Zorobabel, nesse período aqui, houve um grande levante contra eles, e eles tiveram que parar a obra no tempo do rei Artaxerxes. Até o próprio rei Artaxerxes ele ajuda Neemias por um tempo. Aliás, veio. Vamos lá. Ciro ordena que os judeus se preparem para voltar a Jerusalém. Dos tesouros do rei, ele cede material para a reconstrução. Esdras
capítulo 4, 21, Artaxerxes manda parar a obra. No capítulo 5, Ageu, o profeta Ageu e o profeta Zacarias, você vai ver eles lá no finalzinho do Novo Testamento, do Velho Testamento, eles exortaram a reconstrução do templo. E no capítulo 6, ainda de Esdras, o rei Dario manda continuar. E ele oferece provisões para continuar a construção, ele oferece animais para serem sacrificados no templo, e ele ainda pede: e orem também pelo rei e pela sua família. Então, eles passaram perseguições. Às vezes você vai fazer alguma coisa, você vai preparar alguma coisa que Deus mandou você fazer e que até pode estar ligado ou não à obra de Deus. E você vai enfrentar desafios, você pode enfrentar desafios. O povo desistiu. Por um tempo o rei deu uma ordem para parar, eles pararam, com medo de serem tirados dali de novo, de voltar para o exílio. Pararam. Aí Deus levanta profetas para incentivá-los. O profeta Ageu diz assim: é tempo de habitardes nas vossas casas estucadas e a minha casa há de ficar deserta? Ele repreende o povo. Está lá no profeta Ageu, acho que capítulo 2, se não me engano. E ele manda ele manda o povo, e o povo começa a retomar. Mesmo sem a ordem do rei, eles começam a retomar a obra. Aí, de novo, os inimigos vão lá e denunciam. Mas aí ele responde para o rei: olha, nós temos uma ordem do rei Dario, do rei Ciro. Nós temos uma ordem do rei Ciro. Aí ele vai lá, procura nos anais da história lá, procura nas crônicas dos reis, e ele descobre que havia realmente essa ordem. Ele falou: então pode reconstruir, e manda o material que precisar. Agora, nos tesouros do rei que precisarem da ordem, pode entregar para os judeus. Então você pode passar por lutas, pode passar por dificuldades, mas se você crer na palavra de Deus, se você crer naquilo que Deus prometeu, você pode ir e acreditar que Deus vai te dar vitória. Amém. Glória a Deus. Mas a gente precisa estar como? Com a nossa vida no altar. Nós precisamos estar, Senhor, precisamos estar diante do Senhor. Não é fácil, mas eu vou vencer. Porque eu tenho por algo maior do que eu tenho nessa terra. Amém? Você pode ter uma bela casa, você pode ter um belo carro, você pode ter uma bela conta bancária, mas tudo isso aqui vai passar. E aí? Eu fico olhando, todo dia eu paro assim um pouquinho baixo, mas eu mesmo rápido, não tenho mania de ficar no espelho. Mas quando eu paro para olhar no espelho, eu paro para olhar no espelho, fico ali, me olhando ali uns minutinhos ali, e vendo o tempo que está passando. E eu penso: quanto tempo passou, quanto tempo me resta ainda? Eu falo para o Senhor: eu quero viver aqui enquanto eu puder fazer alguma coisa para o teu reino. Se eu não tiver mais serventia, por que eu estou aqui? Então, enquanto eu estiver aqui, eu preciso ser serventia para o teu reino, para glorificar o teu nome. Amém. Então, eu não sei, a gente não sabe quanto tempo falta, mas certamente, muito raramente, eu vou viver mais tempo do que eu já vivi. Tem gente que passa, 130, chega aí quase chegando a 130. Eu não quero chegar lá, não estou querendo bater recorde, não quero entrar no Guinness Book, não. Está em bom tamanho. Viver mais um pouquinho, tudo bem. Enquanto eu estiver com vida e saúde, glória a Deus. E com a mente boa também, glória a Deus. Então, eu provavelmente vou viver bem menos do que eu já vivi. Então, o tempo que eu viver, que seja para a glória de Deus. Porque daqui a pouco tudo isso já acabou. Eu fico observando as pessoas que já se foram, Volta agora há pouco tempo, foi Silvio Santos. Eu estava lá no retiro, de mulheres, lá no Rio. E aí eu abri o celular para mandar uma mensagem lá. Aí daqui a pouco apareceu lá. Aí eu falei: Silvio Santos morreu? Será que é isso mesmo? Falei: depois eu vejo. Aí continuei fazendo o que eu estava fazendo lá e tal. Depois eu voltei lá e procurei. Falei: morreu. Ele viu bastante tempo, foi famoso, conheceu, muito, nacionalmente hiper famoso, uma pessoa muito querida por muita gente, porém, acabou o tempo dele. Agora é o quê? Ele e Deus, não tem mais conversa. Meu Deus, Senhor da vida. Agora é ele e Deus, não tem mais conversa. Estou aqui para falar sobre céu e inferno, nada disso não. Estou dizendo que acabou a vida aqui entre a pessoa e Deus, aí não tem mais. Mas enquanto eu estou aqui, eu tenho tempo
de me preparar para estar com o Senhor. E por fim, o quinto templo, que foi o templo construído por Herodes, a Bíblia fala construído, mas na verdade reformado, né? Antigo Epifânio ele profanou o templo que foi reconstruído, que foi reformado por Zorobabel, e depois, no tempo de Herodes, poucos anos antes de Jesus nascer, ele reconstrói o templo novamente. Está lá em João 2, 19 a 21. Vamos lá rapidinho, a gente já está quase encerrando. João 2, 19 a 21. Diz assim, João vai lá no meio, lá depois, lá no Novo Testamento. João 3. É isso aí, pelo isso fica mais fácil. Nossa, aí tem João. Isso, 2. Não deixa ele achar que ele está aprendendo a manusear a Bíblia, isso é importante. Aprende mesmo. João capítulo 2. Aqui. João. Então passa mais para frente, mais para frente. Mais. Tá igual? Mais. João capítulo 2. Show? Vamos lá. Capítulo 2. Vamos ler versículos 19 e 21. 2:19. Jesus respondeu e disse-lhe: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? E quanto tempo foi reconstruído? Herodes levou para reconstruir o templo? Para reconstruir. Não foi para fazer, não foi para fundar desde o começo. Para reconstruir, ele levou 46 anos. Aquilo que séculos antes, Salomão construiu em 7. Olha quanto tempo a mais ele levou, né? 6 vezes mais, 6 vezes 7, 42, quase 7 vezes mais de tempo que ele levou para reconstruir. É claro, vamos lembrar um detalhe: apesar da magnificência do templo de Salomão, com ouro, com coisas bonitas, o templo de Herodes também era muito suntuoso. Porque Herodes era megalomaníaco, ele tinha mania de grandeza. Então tudo que ele fazia era obras faraônicas, porque ele gostava de mostrar o seu poder. Então ele constrói um templo para os judeus, ele não crendo em Deus, ele constrói um templo para os judeus para agradar aos judeus, que ele queria viver bem, ele queria sempre que as pessoas estivessem olhando para ele. Então esse foi o último templo. E esse templo, ele foi destruído. Agora sim, ele foi destruído completamente. Jesus fala, não vai ficar pedra, o texto inicial que nós lemos, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. Hoje eles ficam tentando achar um pedacinho lá do muro do templo. A parte do templo que eles teriam ainda alguma, conseguiram fazer algumas escavações, depois os muçulmanos foram lá, tomaram o lugar, porque também para eles é um lugar sagrado, porque eles acreditam que foi lá que... como é que chama? Eu esqueci o nome do nome agora. Que viveu lá o líder do Islã. Esqueci o nome. Maomé. E Maomé recebeu ali as revelações, que foi ali que ele ascendeu ao céu e tudo mais. Então, aquele lugar é sagrado, e eles disseram que os judeus estavam profanando o templo quando foram fazer a reconstrução. Então eles fazem a construção do domo da rocha, aquela construção que tem lá hoje, aquela cúpula dourada, e ali não se pode mais fazer escavações, os judeus não têm acesso. Mesquita de Omar, né? Então os judeus não têm mais acesso àquela parte. Mas um dia isso vai ser reconstruído, né? E os judeus esperam por isso e estão preparando os materiais.
castiçal, trombetas, roupa de sacerdote, estão preparando tudo para que quando o templo for reconstruído, porque eles acreditam que, quando Jesus fala aqui, em 3 dias o reedificarei, a Bíblia diz que estava falando do templo do seu corpo, mas os judeus acreditam que vai ter uma reconstrução rápida também, né? Então o que vai acontecer eu não sei, mas o que eu quero mostrar hoje, o que eu quero que fique guardado na sua mente, Deus mandou, Ele tem poder para fazer. Ele tem condições para dar para nós os recursos que se fizerem necessários. Em qualquer área da nossa vida, em qualquer parte, por mais difícil que seja, Ele tem poder para fazer. E também tem poder para derribar. E às vezes o que Ele derrubou foi por causa do pecado. Então a gente tem que estar sempre com a nossa vida no altar, porque eu quero que Deus faça, né? E eu quero poder fazer coisas para Deus que permaneça, que fique como bênção para as próximas gerações, assim como Davi deixou o templo, né, ali o material preparado para a construção do templo, como Salomão deixou o templo, como aqueles que estiveram ali reconstruídos deixaram o templo, ainda que outros derrubaram, mas quem construiu? A gente fica com aqueles que construíram, né? Com aqueles que edificaram, que deixaram um legado, que nós possamos deixar um legado para a próxima geração. Qual é o legado que você está deixando para a próxima geração? O que você está construindo? O que você está fazendo para a próxima geração? Nós precisamos deixar coisas boas, deixar um legado para que as pessoas tenham coisas boas para falar, tenham coisas boas para lembrar de você. Às vezes você não vai ser registrado nos anais da história, não vai ter uma história muito longa, porque logo o seu nome é esquecido. Porém, que a primeira, a segunda geração depois de você se lembre de você como alguém que construiu alguma coisa, como alguém que deixou uma coisa digna nesse mundo e principalmente como alguém que deixou uma palavra de fé. Amém? É isso que a gente tem que deixar para a próxima geração, uma palavra de fé, de ânimo e de encorajamento. Amém? Vamos ficar de pé. Eu vou chamar a missionária Adriana para fazer uma oração.